Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar um lugar nos nossos corações, que a Tua Palavra, que é vida e salvação, possa, Senhor, iluminar com um grande clarão as nossas mentes, as nossas almas, e afugentar todas as trevas, toda a escuridão, e trazer o conforto, a paz, a vida e a salvação a cada um de nós. Senhor, que o Teu Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras, que o Teu Espírito, que inspirou os profetas, que ungiu Jesus para o Seu ministério, que o Teu Espírito, Senhor, possa vir sobre nós nessa noite e iluminar todo o nosso entendimento para uma compreensão ainda mais profunda da Sua Palavra, para um acolhimento ainda mais profundo da Sua Palavra. Eu quero te pedir, Senhor, hoje a graça de nós vivermos a novidade do Teu Espírito, mesmo que tenhamos ouvido várias vezes, Senhor, as mesmas passagens bíblicas. Dai-nos um frescor nessa noite, dai-nos, Senhor, a abertura do coração nessa noite, dai-nos um coração de criança. Peça agora, meu irmão e minha irmã, um coração de criança. Peça para o Senhor agora um coração livre, um coração que se abandona, um coração que se rende, um coração que se entrega, um coração verdadeiramente sensível à voz de Deus, sensível à palavra de Deus. Que nenhuma barreira, Senhor, que nenhuma preocupação, que nenhum pensamento desordenado possa nos afastar do entendimento, da acolhida da Sua palavra. Por isso repita comigo: Senhor Jesus, que a Sua palavra possa vir hoje aos nossos corações, no poder do Seu Espírito. E mesmo que nós tenhamos já ouvido o que nós vamos ouvir nessa noite, eu quero ouvir de maneira nova, Senhor. Eu quero acolher com uma nova disposição. E eu quero permitir, Senhor, que a Tua palavra não apenas seja conhecida, mas experimentada, provada por mim, que ela se torne real na minha vida. Que assim seja. Amém. Pega a sua palavra então. Antes de qualquer coisa, eu quero ler e proclamar a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia comigo, porque hoje nós vamos tomar posse das promessas de Deus, meus irmãos. Números capítulo 23, versículo 19. Livro dos Números, no capítulo 23, no versículo 19. É uma passagem muito bonita, muito inspiradora. Eu senti o desejo de começar com ela nessa noite, porque ela tem tudo a ver com o tema que nós vamos refletir. Está lá no início da Sagrada Escritura, Números capítulo 23, versículo 19. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Deus não é homem para mentir, nem é alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a maravilhosa palavra de Deus. Meus irmãos, que maravilha essa passagem, hein? Obrigado. Que maravilha essa passagem. Eu quis começar com essa passagem bíblica porque o tema da pregação do segundo dia da nossa novena é a promessa do Pai. Qual que é o tema? A promessa do Pai. E antes de falar sobre essa promessa, nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito das promessas de Deus. Ou seja, Deus não é como nós, que às vezes fala que vai fazer e não faz. Fala que vai realizar e não realiza. Deus não. Deus, Ele fala e cumpre. Deus fala e realiza. Então a primeira provocação que Deus faz conosco nessa noite, antes da gente tomar posse das promessas, Ele está falando aqui: olha, eu não sou homem para mentir. Eu não sou alguém para me arrepender daquilo que eu falo.
E ele diz: alguma vez prometi sem cumprir? Por acaso eu falei e não executei? Ou seja, hoje, meus irmãos, nós somos convidados a tomar posse das promessas de Deus. Mas, sobretudo, nós somos chamados hoje a tomar posse de uma promessa de Deus, uma maravilhosa promessa de Deus, porque Deus tem uma promessa para nós. Deus, na verdade, existe uma promessa de Deus pairando sobre a humanidade. Existe uma promessa de Deus desde os tempos mais antigos, que é um grande sonho de Deus para a humanidade. E vocês sabem qual é essa promessa. Que promessa que é essa? Que promessa que é essa? Vocês sabem qual promessa que é? Então quem sabe fala alto. Que promessa que é? A promessa do derramamento do Espírito Santo. O Pai prometeu para nós. Essa promessa, antes de se realizar em Pentecostes, ela começou lá no coração do Pai. E ela foi transmitida ao longo dos séculos pela boca dos profetas. Essa promessa do Pai, desde toda a eternidade, foi anunciada pelos profetas séculos antes da vinda de Jesus ao mundo. 600 anos, 700 anos, 800 anos antes da vinda de Cristo, o Pai já falava sobre essa promessa pela boca dos profetas. O próprio Jesus, quando ele veio ao mundo, ele também falou dessa promessa. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele usa um termo, ele fala assim, o prometido do meu Pai. Vamos repetir juntos? O prometido do meu Pai. Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, ele se refere ao Espírito Santo como o prometido do Pai. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia comigo, vai lá. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, no versículo 49. São os últimos versículos do Evangelho segundo São Lucas. Jesus está se despedindo, ele está ressuscitado, pronto para a sua ascensão, e ele dá uma recomendação aos apóstolos, ele dá uma recomendação aos seus discípulos, e ele fala o seguinte, olha só, versículo 49 do capítulo 24, quem achou diga amém. Ele diz assim: eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus fala assim, olha, eu vou mandar para vocês o prometido do meu Pai. Ele poderia falar, vou mandar para vocês o Espírito Santo. Mas por que ele não preferiu nesse momento falar o nome do Espírito Santo e falar o prometido do meu Pai? Porque na verdade está contida aí toda uma ânsia, todo um sonho, toda uma preparação para que acontecesse esse evento, esse acontecimento transformador. Portanto, meus irmãos, para que nós possamos de fato nos preparar bem para o Pentecostes, eu quero retomar com vocês alguma dessas promessas, para aquecer nosso coração, para que nosso coração possa ser despertado para a experiência de Pentecostes. Por quê? Porque Pentecostes não começou no cenáculo. Pentecostes começou no coração do Pai. Portanto, para compreendermos bem o cumprimento da promessa do Pai no dia de Pentecostes, temos que entender toda a preparação que Deus fez ao longo da história para que nós fôssemos cheios do seu Espírito. Amém? Então fala para o teu irmão, está preparado? Está preparado ou não? Então abre o coração aí. Primeira coisa que eu preciso trazer para vocês, para iluminar nosso entendimento. Pentecostes não é simplesmente a vinda do Espírito Santo. Ué, Fernando, pelo amor de Deus, como que não é? Sempre ouvi na catequese, no grupo de oração, que Pentecostes é a vinda do Espírito Santo? Não. Pentecostes não é simplesmente a vinda do Espírito Santo. Porque se eu falar que o Espírito Santo veio somente em Pentecostes, estou querendo dizer então que ele não agiu antes de Pentecostes? Primeira coisa que a gente precisamos entender,
o Espírito Santo sempre esteve presente na história da salvação. Primeira página da Bíblia, a gente abre, livro do Gênesis. A terra estava vazia e informe, versículo 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A tradução original é pairava sobre o caos. Ou seja, o mundo estava totalmente informe, um caos. O Espírito Santo pairava sobre as águas. E quando Deus proclamava a sua palavra, o seu verbo, faça-se, o Espírito Santo colocava a ordem no caos. Já é o primeiro ensinamento para nós. Se a nossa vida está um caos, se a nossa mente está um caos, se o nosso coração está desordenado, nós temos que pedir o Espírito Santo, porque Ele é especialista em colocar ordem no caos. Então repita comigo: Espírito Santo, coloca ordem no caos da minha vida. Coloca ordem no caos da minha família. Espírito Santo, coloca ordem na humanidade. Muito bem, o Espírito Santo sempre agiu na história. Se nós lermos as passagens do Antigo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo atuava nos patriarcas. Ele atuou em Moisés, ele atuou nos profetas, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel. Ele atuou sobre os juízes, ele veio sobre Sansão, ele veio sobre Otoniel, ele veio sobre Débora, ele veio sobre Gideão. O Espírito Santo atuou sobre os reis, Davi, Salomão, ungindo esses homens. Para quê? O Espírito Santo, ele agia conforme a missão dessas pessoas. Para os profetas, sobre os profetas, para que eles profetizassem. Sobre os reis, para que eles governassem com justiça. Sobre os juízes, para que eles julgassem segundo o Espírito de Deus. Portanto, Deus, ele ia ungindo esses homens e mulheres eleitos, eleitas, para uma missão. Mas havia aqui uma diferença. Ontem o nosso irmão, o Anderson, ele citou isso, e eu vou aprofundar com vocês e tomar isso como ponto de partida. Qual que era a diferença? Ele falou ontem, vamos reforçar um pouco hoje, dar mais para algumas pessoas que não estavam conosco ontem. Primeiro, qual que é a diferença? O Espírito Santo, ele agia sobre algumas pessoas. Não era sobre todos. Era sobre esses homens e mulheres eleitos, pensados a dedo, para uma missão. Então, ou seja, primeira coisa, o Espírito Santo agia em algumas pessoas. Ele agia por um tempo determinado. Acabava a missão, acabava a unção. Tanto que eles tinham medo de perder a unção. Eles tinham medo de perder a unção do Espírito Santo. Quem aqui já leu o Salmo 50? O Salmo 50, o rei Davi, ele fala justamente isso. Ele fala assim: Senhor, não me priveis do vosso Santo Espírito. Não tira de mim o teu Espírito. Eles tinham medo de perder a unção. Por quê? Houve homens na história que perderam a unção. Terceiro, o Espírito Santo vinha para uma missão específica. E quarto, ontem o Juanes também falou sobre isso, é importante a gente retomar. Ele não habitava interiormente na pessoa. Estava agindo na pessoa, se manifestava na pessoa, mas não habitava nele. Então, vamos lá, vamos guardar esses 4 pontos. Primeiro, agia sobre apenas algumas pessoas. Segundo, por um tempo determinado. Terceiro, para uma missão específica. E quarto, não habitava interiormente. Portanto, meus irmãos, Deus queria mais. Deus queria além. O sonho de Deus era um coração transformado pelo Espírito. O sonho de Deus era que o coração humano fosse habitado pelo Espírito. O sonho de Deus não era que não fossem algumas pessoas apenas. O sonho de Deus era que todos fossem cheios do seu Espírito. O sonho de Deus não é que o Espírito Santo estivesse sobre uma pessoa por um tempo, mas permanecesse com a pessoa eternamente. Portanto, com esse sonho, Deus então começa a manifestar ao seu povo o seu desígnio de amor. E outra coisa também, tem um quinto ponto. Primeiro, qual que foi mesmo? O Espírito Santo agia em algumas pessoas só. Segundo, por um tempo. Terceiro,
uma missão específica. Segundo, não estava dentro da pessoa. E quinto, ele era tratado como uma força, como uma energia. Ele não era tratado como alguém, como uma pessoa. Então vamos lá. O sonho de Deus era que um dia não fosse apenas para algumas, mas para todos. Não fosse apenas para um tempo, mas para sempre. Não fosse apenas para uma missão, mas é para moldar a vida da pessoa por inteiro, independente do que ela faz. Não fosse apenas para estar agindo fora da pessoa, mas habitando ela interiormente. E, por último, mais importante, para não ser tratado apenas como uma força, mas para ter um relacionamento com uma pessoa divina. Amém? Até aqui? Muito bem. Então Deus começa a colocar isso no coração dos seus profetas, para que eles começassem então a proclamar esse sonho de Deus. Ou seja, Deus começa a anunciar esse sonho para a sua humanidade, para o povo. Então, isso começa a se manifestar na vida dos profetas. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, os profetas começaram a anunciar que chegaria um tempo novo sobre a humanidade. Não apenas uma visita do Espírito, mas que aconteceria um derramamento universal do Espírito Santo. Derramamento universal, um derramamento abundante do Espírito Santo. E eu gostaria de citar com vocês pelo menos 3 versículos, 3 textos bíblicos do Antigo Testamento. Podemos visitar esses textos? Sim ou não? Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26. É uma das profecias. Gente, eu poderia citar aqui dezenas e dezenas de profecias, mas nosso tempo é curto, então eu vou escolher aí pelo menos umas 3 para iluminar o nosso coração. Livro do profeta Ezequiel. Às vezes a tradução muda um pouquinho, tá? Mas o contexto é o mesmo, tá? Uns têm a Bíblia Ave Maria, outros têm a Bíblia de Jerusalém, outros têm a Bíblia da CNBB. Eu peguei aqui a tradução hoje da CNBB, mas está bem parecido com a Ave Maria, só alguns termos um pouco diferentes no verbo, tá? Olha só, Ezequiel profetizou assim, olha Deus dizendo pela boca do profeta, é Deus dizendo. Quem achou, diga amém. Amém? Ezequiel 36, versículo 26, estou vendo que vocês estão ainda meio confusos, né? Acha lá, Ezequiel 36, versículo 26, é bom você até anotar, tá? Marca aí, anota, depois para meditar essas passagens. Agora sim, vamos lá? Diz assim, olha só Deus dizendo pela boca do profeta: eu vos darei um coração novo, porém em vós um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, meus irmãos. Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Que promessa linda sobre o Espírito. O que essa promessa diz? O que essa promessa anuncia? Está anunciando que vai chegar um tempo, por isso que o verbo está no futuro. Eu darei, colocarei, tirarei. Futuro, uma promessa. Essa promessa fala de transformação interior, fala de conversão profunda, fala de mudança do coração, fala de vida nova no espírito, fala justamente isso. Eu vou tirar do peito coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, e aí sim vocês vão viver de maneira nova. Deus está prometendo isso, ou seja, Deus promete não mudar o homem apenas exteriormente. Deus está prometendo aqui habitar dentro do coração humano. Eu colocarei o meu espírito dentro de vocês. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Eu vou habitar dentro de vocês. E vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha que lindo, que maravilha. Mas Deus continua além. Vai lá comigo agora, profeta Jeremias. Vamos lá, outro profeta. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Fala sobre a nova aliança, a nova lei.
Jeremias 31, versículo 33. É bom para a gente passear na Sagrada Escritura, né, gente? Tão gostoso a gente, ler, nos debruçar sobre a palavra de Deus, para que a gente não possa se apoiar na palavra humana, na palavra de homens, Eu não quero que vocês apoiem na minha palavra, mas na palavra de Deus. Palavra de Deus. Diz aí, Jeremias 31, 33. É Deus dizendo assim: esta é a aliança que eu farei. Olha a promessa: eu farei essa aliança com a casa de Israel a partir daqueles dias. Ou seja, esses dias vão chegar. Esses dias vão ser os dias do derramamento do Espírito. Oráculo do Senhor: colocarei a minha lei nas suas entranhas e a gravarei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos aplaudir essa palavra mais uma vez, gente. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Por quê? Deus promete isso. Ele está prometendo o seguinte: no Antigo Testamento, a lei de Deus, ela foi escrita na onde? Em tábuas de pedra. Deus está falando aqui: não, agora vai mudar. Agora eu vou escrever a minha lei dentro do coração de vocês. Agora eu vou escrever a minha lei nas entranhas de vocês. Agora eu vou escrever a minha lei no peito de vocês. Como às vezes eu acabo algumas pregações que eu falo assim, eu gostaria de pedir para o Espírito Santo gravar isso com letras de fogo no seu coração. É Deus que disse isso primeiro. Deus que quer gravar a palavra dele com letras de fogo no nosso coração. É gravar lá, na alma. Olha, eu vou colocar a minha lei nas suas entranhas, eu vou gravar no seu peito. Ou seja, Deus está prometendo aqui uma lei interior, uma relação íntima, um povo transformado. E essa profecia vai se cumprir quando o Espírito Santo for derramado. Enfim, nós poderíamos aqui citar muitas outras, mas vou citar a última do Antigo Testamento. Certamente a principal, talvez a maior profecia do derramamento do Espírito no Antigo Testamento, porque vai ser a profecia que São Pedro, no dia de Pentecostes, vai recordar. Vamos abrir então? Abra lá, livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Joel ele proclama uma das maiores profecias. É essa profecia, São Pedro, o primeiro Papa, ele vai, no dia de Pentecostes, falar: está cumprindo essa profecia aqui. No dia de Pentecostes ele vai falar: essa profecia está se cumprindo hoje. Só que essa profecia tinha sido dada 700 anos antes. Que coisa maravilhosa. Olha só o que Deus diz pela boca do profeta Joel: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Essa profecia está justamente falando, as profecias anteriores falavam do Espírito Santo agindo dentro, morando dentro. Agora aqui está falando a respeito do derramamento universal. Lembra que antes o Espírito Santo era derramado apenas sobre algumas pessoas? Agora Deus está falando aqui, eu vou derramar o meu Espírito sobre todos, sobre todo mundo. Só que ele faz questão de detalhar quem que é todo mundo. Eu vou derramar sobre o jovem, eu vou derramar sobre o ancião, eu vou derramar sobre o homem, sobre uma mulher, sobre os filhos e as filhas. Eu vou derramar sobre todos. Gente, nós estamos aqui diante, talvez a gente não entende a profundidade disso, porque nós temos a mentalidade do nosso tempo. Nosso tempo onde as relações entre homens e mulheres são relações de maior igualdade social. Mas no tempo de Joel, as mulheres, elas não tinham, nem votavam, não tinham consideração nenhuma. Só que aqui na profecia, Joel coloca as mulheres no mesmo patamar já. Ele já fala aqui, os vossos filhos profetizarão e as vossas filhas profetizarão também. Se a mulher não tinha valor naquela época, imagina os escravos e as escravas. Na tradução original, Joel, o que ele fala? Os vossos servos e as vossas servas profetizarão. Até o escravo e a escrava vai profetizar.
E é interessante que parece que muda a ordem, né? Porque é normal o ancião ter a visão, porque ele já tem experiência de vida, não é verdade? E é normal o jovem ter sonhos, porque ele tem ainda uma vida inteira para conquistar. Mas quando o Espírito Santo vem, parece que ele muda a ordem das coisas. Ele continua dando sonhos para os anciãos. Os anciãos terão sonhos, ou seja, ele continua sonhando. E os jovens têm visões. Isso aconteceu com Daniel. Daniel era um jovem, mas ele tinha a sabedoria de um ancião, diz a Sagrada Escritura. Porque, veja bem, o Espírito Santo quando vem, ele dá a sabedoria de um ancião para um jovem e dá a visão e o dinamismo para um ancião. É a obra do Espírito, é o agir do Espírito. Então, jovens, idosos, homens, mulheres participam desse derramamento universal do Espírito. Não é apenas mais para os reis, não é apenas mais para os profetas. O Espírito agora é prometido para todos, uma grande manifestação espiritual. Que maravilhoso, que lindo. Portanto, o Pai aqui ainda estava apenas prometendo. Mas agora chegou a hora do cumprimento da promessa. Quando Jesus inicia o seu ministério público, ele realiza os milagres, sinais, prodígios, maravilhas. No entanto, quando ele chega ao final da sua missão nesse mundo, antes da sua morte e ressurreição, ele começa então a realizar algumas pregações, aonde ele começa a dar uma atenção especial a respeito dessa promessa. Está lá nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo São João. Você pode até abrindo lá se você quiser. Nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, é conhecido pelos teólogos como as catequeses de Jesus sobre o Espírito Santo. Ele já tinha falado sobre a unidade, ele já tinha proclamado a palavra, ele já tinha realizado suas maravilhas, só que agora ele começa a dar um testamento. E nessa catequese sobre o Espírito Santo, Jesus, ele começa então a ensinar justamente aquilo que era a promessa de Deus. Olha só que interessante. Eu vou pegar alguns textos aqui, só para nós termos entendimento do que significa essas promessas de Jesus. Ele fala assim, primeiro, capítulo 16, versículo 7. Vai lá comigo, capítulo 16, versículo 7. Do Evangelho segundo São João. Ele diz assim, entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Em outras traduções é assim, Jesus diz assim, é bom para vocês que eu vá. Olha, peraí, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Imagina só os discípulos, imagina só nós, lá na época de Jesus, como Pedro, como Tiago, como João. Olha, os caras deixaram a vida deles, deixaram o barco, Pedro deixou o barco dele, Tiago e João deixou o pai dele lá com as redes pescando, o Zaqueu, o Mateus deixou lá a coletoria de impostos. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus, abandonaram tudo. Eles seguiam Jesus durante 3 anos seguindo o Senhor, com fidelidade, andando com Jesus para lá e para cá, e ia de cidade em cidade. Aí de repente Jesus começa a fazer um discurso de despedida. E nesse discurso de despedida, além dele despedir, e evidentemente, imagina só os discípulos, vocês acham que eles ficaram felizes na hora que Jesus começou a fazer sua despedida, sim ou não? Lógico que não. E além deles ficar tristes, Jesus olha para eles e fala assim, é bom para vocês que eu vá. Gente, se fosse a gente faria igual Pedro, né? A gente começaria já a entrar na conversa, falando, não, peraí, não é bom que o senhor vai não, agora o senhor não vai, você vai ficar aqui, agora que eu larguei tudo para te seguir, o senhor vai? Não, e ele fala aqui, não, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Por quê? Por que o Paráclito não virá? Porque Jesus, ele está com os discípulos, mas Jesus, porque ele é 100% Deus, 100% homem, ele está limitado ao tempo e ao espaço.
Se ele está em Cafarnaum, ele não pode estar em Caná. Se ele está em Caná, ele não pode estar em Jerusalém. Ou seja, ele está a cada hora em um lugar, porque ele é 100% homem também. Agora, se Jesus for e o Espírito vir, pela união do Pai e do Filho, pela união da Trindade, Jesus vai morar dentro do coração deles, pela presença do Espírito. Então, ou seja, Jesus estará eternamente e dentro. Então ele fala, ó, é melhor, vai por mim, confia em mim, é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque eu vou estar dentro de vocês pela presença do meu Espírito. Eu vou estar dentro de vocês. Eu vou estar em todos os lugares, agindo em todos os lugares. Onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. É bom para vós que eu vá. Porque se eu não for, vai lá, continua aí, ó. Porque se eu não for, o Paráclito não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. Eu enviarei. Versículo 12. Jesus continua dizendo assim, ó. Muitas coisas eu tenho a dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Jesus tinha muita coisa para ensinar para os discípulos, só que eles não iam dar conta ainda, não iam suportar todo aquele ensinamento. Então ele fala, eu tenho muito mais para ensinar para vocês, só que vocês não podem suportar agora, mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele ensinará para vocês toda a verdade. Está toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á todas as coisas. Ele me glorificará, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Jesus então começa a falar sobre a obra do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele mantém vivo a presença de Jesus no nosso meio. Vivo a presença de Cristo no nosso meio. Ele não fala de si mesmo, ele fala de Cristo. Ele toma do que é de Cristo e entrega para nós. É a missão do Paráclito. Interessante, né, que Jesus ele diz algumas coisas a mais, eu vou pegar rapidamente aqui, são vários textos, ele fala assim, ó, ele estará eternamente convosco. Ele estará eternamente convosco. Pega comigo lá capítulo 17, do versículo, capítulo 14, versículo 17. Vai lá, capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Eternamente convosco. É o Espírito da verdade, continua dizendo Jesus, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Vamos ler juntos? Porque permanecerá convosco e estará em vós. Vamos aplaudir essa verdade? Vamos aplaudir essa verdade. Ele vai estar dentro de vocês. Ele permanecerá convosco, estará em vós. Que lindo! Permanecerá convosco, estará em vós. Por isso que Jesus fala assim, olha, então é bom que eu vá. Porque se eu não for, ele não vai vir. Porque se eu não for, vocês não vão receber essa graça. Porque se eu não for, ele não estará dentro de vocês. Muito bem. Muito bem. Só que havia uma condição para que o Espírito Santo viesse. A condição para que o Espírito Santo viesse era que Jesus fosse glorificado. Essa era a condição. Ontem o Anderson leu conosco uma passagem, né? De João capítulo 7, versículo 37. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Vamos pegar esse versículo? Vamos lá, vamos pegar esse versículo, porque nós estamos aí no Evangelho de João. Eu vou retomar a segunda parte do texto. João capítulo 7, versículo 37, seguinte. A gente vai só retomar a leitura e eu vou retomar com vocês os versículos 39. Diz assim, no último dia, que é o principal dia de festa, Jesus estava de pé e clamava. Vamos ler juntos. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão
rios de água viva. Agora, versículo 39. Ele dizia isso, referindo-se ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que acreditassem nele, pois ainda não fora dado o Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus não tinha ainda sido glorificado. O que é ser glorificado? Jesus tinha que morrer e ressuscitar e subir ao Pai. Isso é a glorificação de Jesus. Mas se nós formos no capítulo 17 de João, capítulo 17, vai comigo lá, capítulo 17, a última oração de Jesus, na última oração de Jesus, capítulo 17, quem não trouxe a Bíblia hoje está ficando assim, porque tem que prestar mais atenção, porque eu estou indo e estou voltando, uma pregação bíblica, estou ensinando a Sagrada Escritura, vamos lá. Então, aí quem está sem a Bíblia tem que ter atenção redobrada, para não perder o fio da meada. Diz assim, olha, capítulo 17 de João, é a última oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele fala assim, diz assim: Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a tua hora. O que ele diz? Glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho. Por que ele está dizendo? Pai, pode glorificar o teu filho. O que tinha dito lá no capítulo 7 de João? O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus diz assim: Pai, chegou a minha hora. Qual que é a hora de Jesus? A hora de Jesus é a cruz. É a cruz. Pai, chegou a minha hora. Pode glorificar o teu filho. E aí depois nós vamos ver os próximos capítulos, que Jesus então é preso, julgado injustamente e açoitado, crucificado, e ele morre na cruz. Ele morre na cruz. Lá diz o versículo de capítulo 7 de João: do seu interior jorrarão rios de água viva. Na cruz, o soldado fere o peito de Jesus com a lança, e do seu lado aberto jorra sangue e água. Ali já é um símbolo do derramamento do Espírito. Ali já é o cumprimento de uma outra promessa, uma promessa que está lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, de um filete de água saindo do lado direito do templo. Do lado direito do templo começa a sair um filete de água, e o profeta tem uma visão que aquele filetinho de água vai se tornando um rio, depois vai aumentando. Deus fala para o profeta assim: filho do homem, entra no rio. E ele entra, e a água bate até os tornozelos. Deus diz para o profeta, entra mais. Ele entra, e a água bate nos seus joelhos. E Deus diz: filho do homem, entra mais. Ele entra, e a água bate nos seus quadris. E Deus fala: filho do homem, entra mais. Ele entra no rio, e ele diz assim: e eu precisava nadar, de tão caudaloso que era o rio. E a profecia diz assim: aonde esse rio chegava, ele jorrava e levava vida. Meus irmãos, isso está se cumprindo agora na cruz. Jesus disse: destruí este templo e eu reedificarei em 3 dias. O templo que Ezequiel viu lá no Antigo Testamento é Jesus na cruz. É o lado direito lá que saía a água do templo, na visão de Ezequiel, é Jesus agora na cruz. É o peito dele agora aberto pela lança e jorrando a água viva do Espírito para a igreja. Muito bem, esses símbolos estão aí. No entanto, agora Jesus está glorificado. Não está totalmente ainda. Ele precisa agora passar pela ressurreição. Ele ressuscita ao 3º dia. E quando ele ressuscitado chega na sala do cenáculo, os apóstolos estão fechados na sala do cenáculo, com medo dos judeus. O que Jesus diz? Vamos lá, agora ele está glorificado. Abre comigo a sua Bíblia. João, capítulo 20, no versículo 19 seguintes. João capítulo 20, vamos direto no capítulo 20, no versículo 20 também. 20, tá? 20. Facinho, hein? Jesus morreu, ressuscitou e está glorificado. Agora ele glorioso, ele aparece para os discípulos na sala do cenáculo.
Os discípulos estavam com medo. Jesus então chega, lá, versículo 19 diz assim, ó, capítulo 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Acharam aí? Jesus veio, agora ressuscitado, e se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. O que é mostrar as mãos e os lados? Ele mostrou as marcas da paixão. Ele está ressuscitado, mas ele falou: olha, está vendo isso aqui? Eu não sou um fantasma, olha as marcas da paixão. E Jesus diz assim, ó, e disse outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou. Olha só, ele fez isso. Por que ele soprou? Porque no hebraico, vento, sopro, é o nome, o Juanes falou ontem, é o ruá, é o sopro. Lá, Jesus está fazendo agora o que? Uma nova criação. Na primeira criação, Deus formou Adão do barro. E depois que Adão estava já formado do barro, o que o Pai fez? Foi lá e soprou nas narinas de Adão e deu a ele o Espírito. Agora Jesus recapitulou todas as coisas. Ele agora realizou uma nova criação. Agora ele chega até o seu corpo, que é a igreja, e diz: recebe o meu Espírito. E por que ele diz: recebei o Espírito Santo? Porque agora o Espírito Santo pode ser dado. Agora ele pode ser dado, porque Jesus está glorificado. Agora ele pode ser dado. Agora ele é o dom de Deus. Agora ele pode ser dado a nós. Então esse aqui foi o Pentecostes apostólico. Ou seja, foi a experiência do Espírito, ainda vamos dizer assim, no âmbito mais teológico, podemos dizer assim. Mas vai acontecer o cumprimento. Aqui Jesus já está cumprindo a promessa. Ele já está cumprindo a promessa na cruz. Ele está cumprindo a promessa agora aqui também soprando. Na cruz, a água jorrando do seu peito. Aqui, ressuscitado no cenáculo, soprando. Mas existe um evento sensível, de uma manifestação sensível do seu Espírito, que vai ser o dia de Pentecostes. Abra comigo aí sua Bíblia, a mesma página aí, no capítulo 1 dos Atos. Aí no capítulo 1 mesmo dos Atos, no versículo 4. Atos 1, versículo 4. Diz assim: Jesus ressuscitado, e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de meu Pai. Oh, gente, que maravilha, né? Que lindo, né? É ou não é? Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Lá no Antigo Testamento, meus irmãos, era a promessa de um dia derramarei o meu Espírito, um dia eu darei um coração novo, um dia eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Agora Jesus não, Jesus dá um prazo mais palpável. Ele fala assim, ó: esperem, porque daqui poucos dias eu vou cumprir a promessa. Poucos dias. Ele fala de um derramamento do Espírito eminente. Esperem aí. Os apóstolos, eles não sabiam exatamente que dia que se cumpriria essa promessa. Poderia ser dali um dia, poderia ser dali 2 dias, poderia ser dali 10 dias, 20 dias, eles não sabiam. Mas eles tinham uma ordem. Qual que era a ordem que eles tinham? Eu vou cumprir a promessa do meu Pai, é uma promessa de Jesus, olha, eu vou cumprir tudo que foi proclamado no Antigo Testamento,
tudo que eu ensinei para vocês sobre o Espírito Santo, agora estou glorificado, agora não tem mais nenhuma barreira, agora vocês vão receber, eu vou cumprir. Então, não se afastem da cidade, não se afastem de Jerusalém, porque assim como João batizou na água, vocês serão batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Duas expressões importantes. Primeiro, a expressão batizados no Espírito Santo. A palavra batizar, para que a gente possa ter um entendimento maior, ela vem do grego, né, baptizen, que significa submergir, mergulhar. Então, quando Jesus fala assim, olha, vocês serão batizados no Espírito Santo, ele está falando assim, ó, eu vou mergulhar vocês no meu Espírito. Eu vou submergir vocês no meu Espírito. Vocês ficarão tomados pelo meu Espírito. É isso que está querendo dizer. Assim como você pega, né, coloca água dentro, sei lá, coloca uma moeda dentro de um copo d'água, está submerso, está tudo em volta, né? Assim como você joga uma pedra dentro de um rio, submerso, tomado. Jesus está falando a mesma coisa, vocês ficarão submergidos pelo meu Espírito, vocês serão mergulhados no meu Espírito. Segunda expressão, daqui a poucos dias. Essa palavra daqui a poucos dias é muito importante, porque ela gera uma expectativa, porque você não sabe exatamente quando vai ser, mas também uma sensação assim, não, vão ficar porque logo vai acontecer. Meus irmãos, essa foi a primeira novena da história da igreja. Primeiro dia, nada. Segundo dia, orando, nada. Terceiro dia, nada. Mas eles estavam orando. Existe também aqui uma pedagogia divina. Porque Santa Teresinha, menina de Jesus, ela diz que muitas vezes Deus não dá imediatamente algumas graças para nós, porque Ele está fazendo aumentar em nós o desejo. Ele está fazendo aumentar em nós o desejo. Aumentar em nós o desejo, aumentar o desejo. Ou seja, cada dia que passava e ainda não se cumpria a promessa, na verdade não era mais um dia de angústia, era mais um dia onde crescia ainda mais o desejo. Interessante, quem que estava lá? Versículo 14, vira aí, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Nossa Senhora estava lá, presidindo junto com os apóstolos a oração de espera do Espírito Santo, como um para-raio, para atrair sobre os apóstolos a presença do Espírito Santo. 4 dias nada, 5 dias nada, 6 dias nada, 7 dias nada, 8 dias nada, 9 dias. Quem já fez novena? Levanta a mão aí. Quem já fez novena? Gente, essa foi a primeira novena da história. Todas as novenas que existem, a Nossa Senhora, todos os santos, se inspiraram nessa prática dos apóstolos de ter orado 9 dias para receber a graça no 10º dia. Essa é a principal novena, porque essa novena foi feita por Nossa Senhora, essa novena foi feita pelo primeiro Papa, essa novena foi feita pelos apóstolos, os príncipes da igreja, foi feito por eles. A primeira novena, os primeiros 9 dias de espera e oração. E aí então, no 10º dia, Deus cumpre a promessa. Vamos lá ver? 10º dia, capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá? O cumprimento da promessa? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Vocês, chegando bem alto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa com as lavas trabalhadas. Apareceu então uma espécie de língua de fogo que
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia de falar. Amém, louvado seja Deus. Meus irmãos, esse dia foi o dia do cumprimento da promessa. E eu quero agora citar alguns ensinamentos rápidos para vocês a respeito desse evento. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, chegando o dia de Pentecostes, ou seja, isso significa que Pentecostes não nasceu ali, significa que Pentecostes era uma festa que já existia. Assim como a festa da Páscoa já existia no Antigo Testamento, e Jesus então escolheu a festa da Páscoa para realizar, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, também o Pai, na sua divina providência, ele escolheu uma festa judaica que já existia para realizar o dom do seu Espírito. Assim como a Páscoa do Antigo Testamento era prefiguração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, também o Pentecostes antigo, do Antigo Testamento, era uma prefiguração do derramamento do Espírito. Então vamos lá, chegando o dia de Pentecostes, Fernando, o que acontecia em Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica chamada Festa das Semanas. Assim como uma semana tem 7 dias, a Festa das Semanas era uma semana de 7 semanas. Ou seja, era uma semana de semanas, ou seja, 7 semanas. 7 semanas depois da Páscoa. Então, 7 vezes 7, 49. Então, no 50º dia, por isso penta, 5, 50º dia de Pentecostes, ou seja, nessa festa, era celebrado o quê no Antigo Testamento? Era celebrado a festa da entrega da lei. Era celebrado a festa quando Deus deu para Moisés as tábuas da aliança. Veja bem, não havia então uma profecia que chegaria um dia que Deus escreveria a sua palavra no peito e não mais em pedra? Agora Deus está fazendo isso. Quando Ele derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes, que já era a festa da lei, Deus está escrevendo a lei dele no coração dos apóstolos pelo Espírito Santo. Isso está acontecendo ali. Também era celebrada pelos judeus em Pentecostes a festa das primícias da colheita, porque a festa de Pentecostes, dentro do calendário judaico, coincidia com o início da colheita, quando eles começavam a colher os primeiros frutos da colheita, ou seja, era a festa das primícias. Quando o Espírito Santo é derramado justamente no dia de Pentecostes, que era a festa das primícias, ele está dizendo o seguinte: olha só, vocês estão começando já a experimentar agora as primícias do céu, as primícias da eternidade, os primeiros frutos da vida eterna, já agora, as primícias. Portanto, meus irmãos, Deus escolheu justamente o dia de Pentecostes para cumprir a promessa, porque era uma nova aliança, era um tempo novo, era um tempo de colheita. Portanto, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui aparecem alguns sinais: é vento, é ruído, é sopro, é língua de fogo. Aqui está alguns sinais da teofania, ou seja, das manifestações do Sinai. Quando Deus deu a lei para Moisés no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que a montanha tremia, sim ou não? A montanha tremia, fumegava. Ou seja, aqui está acontecendo justamente isso. Ou seja, é um acontecimento que está lembrando esse tremor, esse vento, essa língua de fogo, está lembrando lá o Monte Sinai, onde Deus estava dando a lei. Agora a lei está sendo escrita no coração dos apóstolos. Apareceram então uma espécie de língua de fogo. Por que língua de fogo? É para incendiar os lábios, para louvar a Deus, para proclamar a palavra. Por que encher? Porque encher significa a glória de Deus que invade, que toma conta. E o mais importante está no versículo 4. Vamos ler juntos? Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A palavra grega aqui, cheio, não tem uma tradução, vamos dizer assim, similar no português,
ela às vezes é traduzida por cheio, traduzido por plenos, por plenificados, mas a palavra grega aqui, usada, quando foi escrito o texto sagrado, é a palavra pleró. Pleró significa não apenas cheio, não apenas repleto. Pleró significa, é um símbolo de algo, é como se tivesse um recipiente, né? E nesse recipiente estivesse caindo água sobre ele, caindo água, e esse recipiente transbordando, então a água cai e transborda, cai e transborda. Aqui está falando sobre algo que foi inaugurado aqui em Pentecostes e que não para mais. Um contínuo derramamento do Espírito. Um contínuo derramamento do Espírito. Em Pentecostes foi inaugurado um contínuo derramamento do Espírito. A ponto de, no Catecismo da Igreja Católica, a Igreja nos ensinar que Jesus, tendo subido ao céu, na sua ascensão, e enviado o Espírito Santo, Ele garante para nós uma permanente efusão do Espírito. A palavra efusão significa isso, um derramar, um espalhar do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, isso está acontecendo aqui. Os apóstolos ficaram cheios, repletos, ficaram plenos, pleró. Aqui é o sinal da renovação espiritual. Eu gostaria de terminar essa pregação, para a gente rezar um pouco, dizendo o que acontece agora no interior e que transborda no exterior. Porque enche interior, transborda exterior, enche interior, transborda exterior. Os apóstolos, eles tiveram os seus corações renovados interiormente. E diz a palavra que eles estavam trancados por medo dos judeus. Agora eles saem para fora do cenáculo e começam a anunciar. Eles recebem uma graça de coragem, de atrevimento, de parresia para anunciar a boa nova. Eles colocam Jesus no centro de suas vidas. Por isso que eles proclamam sempre Jesus como Senhor, o único Senhor. Agora eles querem evangelizar e eles têm força para evangelizar, porque o ato da evangelização não é apenas um ato humano, ele é um ato também divino, é Deus que convence o coração. Jesus prometeu dizendo, o Espírito convence o coração do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence o coração humano, não somos nós. Tanto que quando Pedro prega a palavra no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que milhares, mais de 3.000 pessoas se converteram, porque é o Espírito que convence, que converte o coração. Milagres começam a acontecer, enfermos são curados, a palavra de Deus é proclamada com autoridade, a igreja é apresentada ao mundo bela, cheia de vida, cheia de vitalidade. A comunidade cristã começa então a florescer, partilha os bens, começam a rezar juntos, a evangelizar juntos, a alegria de estar juntos, viver em comunidade. Meus irmãos, aqui está o símbolo do que nós devemos vivenciar. Existe uma pessoa antes do cenáculo e depois do cenáculo. Aqui está uma provocação para nós ao final dessa pregação. Os apóstolos antes do cenáculo eram medrosos, egoístas, individualistas. Eles tinham muitas coisas que deveriam se envergonhar. Mas depois de Pentecostes, depois do cenáculo, depois que eles passaram nessa sala, eles tiveram então a graça de serem homens novos, mulheres novas. O que nós somos convidados hoje? Nós somos convidados a também passar pela sala do cenáculo. Somos convidados hoje também a entrar na sala do cenáculo e falar para o Senhor, Senhor, assim como o Senhor renovou os apóstolos, renova-me também. Assim como o Senhor transformou a vida deles, renova a minha também. Assim como o Senhor incendiou o coração deles, incendeia o meu também. Assim como o Senhor renovou a vida deles, renova a minha também. Hoje, meus irmãos, quantos de nós experimentam o cansaço, a frieza muitas vezes espiritual, o abatimento, a falta de força, às vezes a falta de ânimo, de alegria, às vezes de repente vivendo uma fé somente exterior. O Pentecostes, ele continua acontecendo na história. Um dia perguntaram para o Papa Paulo VI, ou melhor, o Papa Paulo VI se perguntou, né? numa pregação, ele disse assim, qual é a maior necessidade da igreja? E ele disse, eu tenho que responder isso com o coração trepitando e com a alma
cheia de oração. A maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. A igreja tem necessidade de um Pentecostes perene. Ela tem necessidade de profecia, de palavra nos lábios, de fogo no coração e de profecia no olhar. Ele dizia, é necessário que o milagre de Pentecostes continue na história. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para terminar, eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos tomar posse agora de uma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu convido você a ficar em pé com essa palavra. Atos 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. O Pentecostes não acabou. O Pentecostes histórico está lá, com os apóstolos, lá no passado. Mas o Pentecostes da igreja continua, porque o derramamento contínuo do Espírito ainda está acontecendo. E Pedro, naquele dia bendito, ele pega então, sai para fora do cenáculo, pega comigo a sua Bíblia, e Pedro dá a sua primeira pregação. E nessa pregação, Pedro então diz assim, no versículo 13, as pessoas começam a dizer assim, esses homens estão embriagados de vinho doce. Pedro então começa a pregar e diz, versículo 15 do capítulo 2, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, mas, versículo 16, cumpre-se, está cumprindo agora a promessa, cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e filhas, os vossos jovens terão visões, vossos anciãos sonharão. Pedro então começa a proclamar o cumprimento dessa promessa, e depois de ele pregar, lá no versículo 39, ele diz assim, versículo 39, vamos ler bem alto, ele diz, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz para ele, essa promessa é para você, meu irmão, essa promessa é para você, minha irmã, essa promessa é para você, essa promessa não é apenas para os apóstolos. Pedro, naquele mesmo dia, quando a promessa estava se cumprindo, ele ficou em pé e disse, essa promessa é para vocês, essa promessa é para os filhos de vocês, essa promessa é para todos que um dia ouvirem o apelo do Senhor. Meus irmãos, passaram, e nós estamos aqui nessa igreja, será que alguém aqui está ouvindo nessa noite o apelo do Senhor? Será que alguém nessa noite está ouvindo o apelo do Senhor? Você está ouvindo o apelo do Senhor, sim ou não? Então essa promessa é para você, é para você. Então coloca a palavra no teu peito, ou a mão no seu peito, nós vamos tomar posse da promessa. Essa promessa, Pedro, o primeiro Papa, naquele dia bendito de Pentecostes, ele pregou, dizendo que a promessa estava se cumprindo naquele dia, mas ele mesmo disse, para todos os ouvintes, e para todos que um dia ouviriam essa palavra, essa promessa é para vós, essa promessa é para vós. Coloca a mão no seu peito, coloca a Bíblia no seu peito, e fala para o Senhor com suas palavras, com fervor, e diga, Senhor, eu quero tomar posse dessa promessa nessa noite, eu quero tomar posse dessa promessa sonhada por vós, meu Deus, desde toda a eternidade, essa promessa que o Senhor comunicou ao longo dos séculos pela boca dos apóstolos, pela boca dos profetas, essa promessa que o Senhor deu a nós pela boca do seu Filho, ó Pai, essa promessa que o Senhor cumpriu naquele dia bendito de Pentecostes, essa promessa que o apóstolo Pedro disse, que é para todos aqueles que ouvirem o teu apelo, Senhor. Eu estou ouvindo o teu apelo nessa noite, a tua palavra encontrou um lugar no meu coração, e eu quero tomar posse dessa promessa nessa noite. Essa promessa é para mim, essa promessa é para minha família, essa promessa é para minha esposa, para minha filha, essa promessa é para a nossa comunidade. Eu tomo posse nessa noite, Senhor. Cumpre a tua promessa na minha vida nessa noite. Eu também quero ficar cheio do teu Espírito. Eu também quero entrar na sala do cenáculo. Eu também quero vivenciar, Senhor,
a graça de um novo Pentecostes. Então vem, Espírito Santo. Feche os seus olhos, meu irmão, e abre a sua boca e diz: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu vou clamar até receber. Eu vou esperar até experimentar. Eu vou clamar hoje. Eu vou clamar amanhã. Eu vou clamar depois de amanhã. E eu vou clamar todos os dias de minha vida, porque eu quero ser cheio, eu quero ser repleto, eu quero ser tomado pelo Teu Espírito, eu quero ser mergulhado no Seu Espírito. Senhor, eu quero ser batizado no Seu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus, como um novo Pentecostes. Inunda a minha vida, inunda a minha alma, renova o meu coração como o Senhor renovou o coração dos apóstolos. Tira do meu peito o coração de pedra, meu Deus. Me dá um coração de carne, me dá um coração capaz de amar, capaz de perdoar, um coração sensível à Tua palavra. Senhor, infunde em mim o Teu Espírito, enche-me com o Teu Espírito. Eu quero ser um homem renovado, transforma a minha mentalidade,